história de que a gente só usa 10% do cérebro foi a história que deslanchou toda a minha pesquisa dos últimos 20 anos. Deixa eu dizer, logo de cara, é absolutamente incorreto que a gente só usa 10% do cérebro. A gente usa o cérebro todo, o tempo todo, e, na verdade, eu agora posso acrescentar a cereja do bolo para mim nessa história toda, da nossa própria pesquisa recente, que foi a gente descobrir que o cérebro usa o tanto de energia que ele consegue tirar do sangue que ele recebe o tempo todo. O cérebro da gente funciona no limite da sua capacidade de operação o tempo todo. Cai um pouquinho, se você perder um pouquinho da quantidade de energia que chega para o cérebro, a gente desmaia. Essa é a explicação mais simples para a anestesia, por exemplo. A gente perde a consciência toda vez que a quantidade de energia disponível para o cérebro cai 1, 2, 5%, mas não precisa mais do que isso. O cérebro da gente funciona no limite da sua capacidade o tempo todo. A gente usa 100% do cérebro o tempo todo, só usa de maneiras diferentes. E, sobretudo, usa de maneiras diferentes ao longo da vida. E essa modificação do que o cérebro faz ao longo da vida, conforme a nossa experiência, não é simplesmente conforme o tempo passa, não. É uma questão de experiência mesmo, é uma questão de uso. O cérebro da gente muda conforme a sua própria atividade, conforme a sua própria história de atividade, conforme o seu próprio uso. E essa modificação conforme o uso é exatamente o que a gente chama de aprendizado. O aprendizado é a modificação dos circuitos do cérebro que constroem o comportamento. Isso quer dizer que tudo que favorece essa modificação de circuitos favorece o aprendizado. O aprendizado é extremamente importante porque é ele justamente esse processo de transformação de capacidades biológicas em habilidades de fato. Então, deixa eu dar um exemplo. Todo ser humano nasce com a capacidade biológica de linguagem, de falar, de usar um sistema de sons e símbolos que a gente transforma que representam conceitos, né? Isso é a base da linguagem. Agora, isso é uma capacidade apenas. Se você não for exposto a uso da linguagem, se você não interagir com as gerações que vieram antes de você e se você não tiver exposição à linguagem que serve para alguma coisa, você não adquire essa linguagem, você não adquire a habilidade da linguagem. A capacidade biológica você tem, mas ela nunca se transforma em habilidade se não for essa oportunidade que é o processo do aprendizado. Então, o aprendizado em si é essa transformação, essa modificação dos circuitos do cérebro, que acontece graças a uma capacidade que todo neurônio tem, que é de se reorganizar, que é modificar as suas próprias conexões, tornar certas conexões menos fortes e, ao mesmo tempo em que torna outras conexões mais fortes, né? Então, isso, nota mais uma vez, isso faz sentido dentro desse contexto de um cérebro que está o tempo todo fazendo o que pode com a energia que recebe. Isso quer dizer que o neurônio não tem como simplesmente formar mais sinapses, mais conexões o tempo todo. Não. Tem aquele tanto de energia que sustenta o que esse neurônio é capaz de fazer. Então, se ele tem a capacidade de formar mais sinapses aqui, de fortalecer essas conexões aqui, é porque outras conexões ali vão sendo desfeitas, certo? Então, é literalmente um toma lá da cá. Esse processo de reconstrução, esse processo de
modelagem do cérebro, menos aqui em prol de mais ali. Esse é o processo de remodelagem dos circuitos cerebrais que a gente chama de aprendizagem. Agora, eu falei da parte em que não é apenas uma questão de tempo, é uma questão de experiência. É mais do que isso, nem todas as experiências são iguais. O cérebro tem um sistema que sinaliza para ele mesmo quais são aquelas experiências que valem a pena, quais são, e, de novo, pensa nisso tudo dentro de um contexto de energia limitada, né? Só tem um tanto de matéria e energia disponível, e faz ainda mais sentido que nem toda experiência tem o mesmo peso, tem o mesmo valor para o cérebro, né? Então, o cérebro tem esse sistema, se chama de sistema de recompensa, que é um sistema que sinaliza para o próprio, dentro do próprio cérebro, quais são aquelas experiências que geram resultados mais notáveis, mais interessantes para o cérebro. Podem ser todo resultado que é inesperado é interessante por si só, tudo que é novidade, né? Então aí a gente já nota que a novidade tem um valor intrínseco extremamente importante. Tudo aquilo que é novo para o cérebro da gente chama a atenção e ganha esse carimbo, digamos, do sistema de recompensa. O resultado, a coisa importante é que são essas ações que geram resultados interessantes, inesperados, ou que geram aquele resultado que você antecipou, que você desejou, que você projetou para um futuro próximo e agiu em prol daquele futuro. Então, é extremamente importante que o cérebro seja capaz de sinalizar para si mesmo que, olha, sabe, aquilo que você quis, né, que acontecesse, aquilo que você antecipava, esperava que acontecesse, aquilo aconteceu de fato. Então, é esse evento de ou alguma coisa inesperada ou alguma coisa que era exatamente o que você queria, o que você esperava e que consumiu os seus esforços, consumiu a sua energia para agir em prol daquilo. O sinal de que aquilo aconteceu é um sinal extremamente importante para o cérebro. E isso leva tem todo um circuito dedicado a essa representação desses eventos, dessas circunstâncias em que alguma coisa ou inesperada ou justamente o que você agiu e se esforçou para que acontecesse. Quando isso acontece de fato, esses eventos são comemorados pelo cérebro com uma dose de dopamina. E essa dopamina liberada em cima dos circuitos que justamente participaram do comportamento que deu certo, essa dopamina combinada à ação daquele circuito que deu certo, é isso que leva, isso que facilita a reorganização, a modificação daquele circuito daquela forma onde você tem mais aqui e menos ali, né? Então, o aprendizado é esse processo de reorganização dos circuitos do cérebro de acordo com a experiência, de acordo com esse retorno da experiência que sinaliza para o cérebro e dentro dele mesmo o que deu certo, que esforço que valeu a pena. O resultado do valer a pena é o registro que fica no cérebro, essa memória que fica guardada no cérebro, e o aprendizado é o processo de formação dessa memória. Então, dito de outra forma, a memória é o resultado do aprendizado. A memória é a evidência de que o aprendizado aconteceu. Se o aprendizado é esse processo de reorganização dos circuitos do cérebro conforme aquilo que dá certo, conforme aquilo que vale a pena, que vale o esforço, então a gente pode deduzir daí uma série de dicas que
a gente mesmo pode usar para favorecer o aprendizado. A primeira delas é prestar atenção naquilo que a gente quer aprender. E a razão para isso, de novo, é que o cérebro tem uma quantidade finita de energia, de recursos à sua disposição, e ele está sempre funcionando no limite ali da capacidade desses recursos que ele recebe. Então, quando você presta atenção em alguma coisa, esses recursos são redistribuídos, são reorganizados em direção àqueles circuitos que você está usando de fato, né? Vai aprender matemática? Presta atenção no processo da matemática. Vai aprender línguas? Presta atenção no processo, né, dos sons, da linguagem, dos significados e tudo mais. Nota que quando você presta atenção em alguma coisa, isso quer dizer que você desvia mais recursos para aquilo e menos para todo o resto que o seu cérebro continua fazendo, né? Mas então, esse processo de prestar atenção no que você está fazendo quer dizer que você está, de fato, dedicando mais daqueles recursos energéticos limitados ao processo da vez, ao processo que te interessa. A próxima coisa é que, junto com a atenção dedicada àquele assunto, vem uma capacidade maior de você notar quando você faz, de fato, alguma coisa que dá certo, né? E é aqui que vem duas coisas extremamente importantes. Uma é o retorno positivo. E o retorno positivo é algo que a gente nem sempre tem a capacidade sozinho de notar que a gente fez alguma coisa que deu certo. Daí a importância de ter um instrutor, de ter ao menos um observador, ou ao menos um vídeo de você mesmo que você possa avaliar no futuro como um retorno, como feedback, né, das suas ações. Você fez certo? A gente nem sempre sabe que acertou. Essa evidência do acerto, que pode vir na forma de elogios, de aplausos, né, de uma palavra, de um aceno de cabeça, às vezes, é tudo que basta como confirmação para o seu cérebro de que aquilo que você acabou de fazer, isso funciona, isso deu certo, né? E é esse retorno positivo externo que se transforma no retorno positivo interno na forma de dopamina, né, que reforça, que facilita a reorganização desses circuitos que é o aprendizado. A segunda coisa é o nível de dificuldade, um grau de dificuldade adequado, porque quando um desafio que é difícil demais, ele acaba sendo frustrante, e a frustração é simplesmente evidência para o cérebro de que você não tinha competência de alcançar aquilo que você queria, né? É claro que não tem nada mais desmotivante do que você se dar um desafio e não conseguir alcançar. Por outro lado, aquilo que é fácil demais também é desmotivante, porque o seu cérebro rapidamente nota que aquele esforço não vale a pena. E o retorno garantido é, curiosamente, uma forma de desmotivação. Por quê? Quando você chega naquele ponto em que o seu cérebro já tem essencialmente 100% de certeza que se ele fizer tal coisa, ele consegue, isso quer dizer que eu já consegui, eu já cheguei naquele ponto, eu já sei alcançar aquilo que eu queria, né? Então, o ponto mágico de motivação é aquele ponto do 50%, onde o seu esforço tem exatamente tanto de chance de dar certo quanto de não conseguir fazer o que você queria, né? O que a gente aprende com isso na prática é que um truque importante que a gente mesmo pode usar para favorecer o seu aprendizado é ajustar o grau de dificuldade e ajustar também as nossas expectativas. Você esperar que do nada você vai chegar até aqui, você está se colocando um desafio enorme com uma chance muito grande de frustração. Mas se o desafio que você se coloca é o de chegar daqui até aqui,
Aí você talvez já tenha chances reais de conseguir aquele resultado positivo. Nota que aí quando você aprende esse pedacinho aqui, o próximo desafio já é menor, não é daqui para cá, e sim daqui para cá. Então, assim você vê como que o manejo de dificuldades, de desafios e o manejo das suas próprias expectativas pode ser uma ferramenta extremamente poderosa de promover o nosso aprendizado. Nota que tudo isso que eu acabei de dizer para o aprendizado específico também vale para a gente aprender a aprender. Da mesma forma que a gente pode aprender a aprender, a gente pode aprender a se manter flexível, ou a gente pode aprender a se tornar mais flexível. Pensa em alternativas de comportamento, em maneiras diferentes de fazer alguma coisa. Pensa em o que você pode fazer para se manter, para se dar sempre o maior número possível de possibilidades, o maior número possível de oportunidades e de alternativas. Inclusive de alternativas para aprendizado, de alternativas, de possibilidades para continuar aprendendo. E possibilidades para aprendizado são simplesmente oportunidades de você colocar em prática aquelas competências que você quer desenvolver, que você quer aprender. Isso quer dizer que não tem segredo e não tem mágica. Se você quer desenvolver a sua capacidade de memória, o que você precisa fazer é usar a memória. Se você quer desenvolver as suas capacidades musicais ou as suas capacidades com a linguagem, o que você precisa fazer é se dar oportunidades de praticar, de ter desafios, né, dentro daquela competência que você quer adquirir. E é aqui, então, que o aprender a aprender se torna tão importante. Quando a gente aprende que o aprendizado é essa modificação do cérebro de acordo com as suas experiências, a gente aprende, então, que a melhor coisa que a gente pode fazer em prol do próprio aprendizado é aprender a se dar mais oportunidades de aprendizado.